conforme Ezequiel, era de ser semelhante a Deus. Ele sabia da pompa, ele sabia da grandeza que tinha na eternidade. Ele disse: dá para eu ser semelhante a Deus, mas em alto e bom tom. Eu quero dizer nesta quadra poliesportiva, aonde quer que esse som chegue e alcance, ninguém pode se comparar a Deus. Deus, ele é incomparável, e aí Deus sendo incomparável, eu posso dizer de que os seus atributos, eles jamais serão conseguidos por alguém imitar, porque o salmista Davi disse dos atributos incomunicáveis de Deus, de que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ninguém se compara a Deus. Ninguém. Mas na eternidade, o diabo, que era anjo, quis se comparar a Deus. Usou do poder da persuasão que tinha, da liberdade que tinha, e trouxe consigo no convencimento, a Bíblia diz, uma terça parte dos anjos. E quando Deus entende o propósito daquele querubim, daquele anjo, a Bíblia diz que ele foi expulso da eternidade, se tornando assim o principal opositor a Deus e a tudo quanto estava relacionado a ele. Então, no contexto em que eu falo, nada melhor para o adversário do que atacar o homem na terra, que é a imagem e semelhança de Deus. Já que eu não consegui na eternidade, eu tentarei na terra frustrar os planos de Deus. Mas coisa boa, que os planos de Deus jamais serão frustrados. Ninguém terá o poder e a capacidade humana de interferir nos planos de Deus. Ninguém tem o poder e a capacidade de dizer: isso aqui Deus não faz, isso aqui Deus não realiza, isso aqui Deus não pode, porque eu vou colocar o pé, colocarei a mão, vou intervir. Não, ninguém pode jamais frustrar e interferir os planos de Deus na vida de ninguém, a não ser o próprio homem. Na sua natureza, na sua arrogância, eu posso muito bem frustrar, não Deus, mas os planos dele na minha vida. Mas a Deus, ninguém jamais conseguirá frustrar os planos e propósitos de Deus. Mas lá no Éden, para o adversário de Deus, aquele primeiro embate foi logrado com êxito, frustrando a Deus. Aí Deus veio colocar os pontinhos no i. Pergunta ao homem, pergunta à mulher, fala com a serpente, representando a figura de Satanás, e diz ao homem: no suor do teu rosto comerás. A mulher: tuas dores serão multiplicadas. A serpente: sobre teu ventre rastejarás. Mas não ficou por aí, seria muito leve. Ele faz a primeira promessa no âmbito e no território que o adversário pensou que tinha frustrado Deus e seus planos. Aí Deus disse: eu vou fazer a primeira promessa na cara de Satanás. E Deus diz: da semente da mulher vai nascer fazendo menção a Cristo. Eu estou dizendo que da semente da mulher vai nascer esse vai ferir a cabeça
mas a promessa é essa: se prepare, que da semente da mulher vai chegar um que você não vai poder vencê-lo. Você está vencendo o primeiro Adão. Você está vencendo o homem. Mas eu quero ver você vencer a semente da mulher. Olha, o tempo passa, passa muito tempo. E Deus vem fortificando a promessa por intermédio dos profetas, por intermédio de homens que ele levantou, por intermédio de salmistas, por intermédio de levitas, mensagens apontando para Cristo, mensagens apontando para Cristo, até que um determinado dia o anjo do Senhor aparece a Maria e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és entre todas as mulheres da terra. E tem uma coisa: o teu ventre foi selecionado pelos céus, porque o que vai ser gerado dentro dele vai ser obra do Espírito Santo. O que vai ser gerado dentro do teu ventre vai ser algo espantoso, algo terrível, algo tremendo. O tempo vai passando e ela se vê grávida, ou criança nasce. Eu estou correndo porque eu quero chegar ao ápice dessa mensagem. A criança cresce debaixo de muita pressão, debaixo de muita perseguição. Ele nasce de forma extraordinária, em uma estalagem, em um ambiente que não era propício para tal. Ele é perseguido quando é filho. Herodes quer matar a criança, os homens tentam perseguir, mas a Bíblia diz que ele é crescendo, crescendo, crescendo. Era a semente da mulher crescendo na terra. Glória a Deus. O texto, ele nos diz: o menino ia crescendo, crescendo, crescendo. O texto sagrado diz: aos 12 anos ele ensina os louvores, depois soube do cenário bíblico. Aos 30 anos, antes dos 30 anos, levanta-se o homem por nome de João Batista, o pregador do deserto da Judéia, que tem uma mensagem extraordinária. O tema de João era uma mensagem só: arrependei-vos e crede no Evangelho, o machado está posto na raiz. Eu sou grande, vocês dizem, mas vem um após mim que é mais poderoso do que eu não sou digno de abaixando-me, desatar as suas sandálias. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas está vindo aí, ele vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Jesus. O texto diz que em um determinado dia, para que se cumprisse a profecia, João, ainda que não batizava, mas sim os seus discípulos, vê Jesus vindo entre eles, porém ele não sabia e não percebeu no meio da multidão. E ele batiza, vai batizando, os seus discípulos vai batizando. E de repente João para e faz uma bela exclamação e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A semente da mulher estava naquele momento prestes a ser batizado por João. A Bíblia nos diz que ele é emergido em água, e os céus vai comprovar aquilo que já foi testificado por João, dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem o meu prazer está sobre ele. Destravou o ministério de Cristo. Aos 30 anos Jesus deu início ao seu ministério.
beira do mar da Galileia, convida os pescadores, para ser pescadores de homens. Se chama Pedro, Tiago e João. Passa na alfândega, chama discípulos após si, forma o seu colégio apostólico e dá início ao seu grande e explosivo ministério, que tem a durabilidade de aproximadamente 3 anos e meio. O texto sagrado nos diz que Jesus ele começa a operar milagres, sinais e maravilhas, arrebatando multidões após ele, porque o que Jesus estava fazendo, ninguém fazia. A Bíblia diz que os olhos dos homens cegos eram abertos, os paralíticos eles andavam, os mortos ressuscitados, os homens aprisionados nas correntes espirituais, aprisionados pelo pecado e pelo diabo e por toda a castidade das trevas. A Bíblia diz que eles eram libertos. Homem fazendo milagre extraordinário, limpando os leprosos, acalmando tempestade, multiplicando pão e peixe, fazendo o extraordinário acontecer, e automaticamente a fúria dos homens se levanta contra Jesus. Fariseus, saduceus, o império, os homens de autoridade, de 10 dedos, homens que sentavam na cadeira do meio, na cadeira dourada, homens que viam o filho, começou a perseguir Jesus, começou a tentar matar Jesus, tentou incriminá-lo, mas não conseguia. Até o momento em que Jesus começa a preparar os seus discípulos e a dizer: não se turbem o coração de vocês. Eu não vim aqui para a terra ficar de forma definitiva. Eu vim executar uma missão. Eu vim espalhar a semente do bem, trazer uma mensagem contrária a que todos vocês estão aptos e sempre escutando. Eu vim trazer novidade de vida, eu vim trazer mudança, eu vim mudar a rota do homem perdido, eu vim dar ao homem uma nova perspectiva de vida, eu vim mudar o caráter do homem imoral, do homem pecador. Eu vim com esse propósito, com esta finalidade, e os homens não compreendiam a profundidade do ministério de Cristo. Perseguiram, bateram em cima até conseguir executar o que eles queriam. Todavia, eles não compreendiam que o plano era que Jesus fosse para a cruz mesmo. Eles não compreendiam. No seu entendimento, eles estavam apenas matando um grande líder religioso. Mas o homem que seria vítima da fúria impiedosa dos homens ímpios, inflamados pelo mal, mas tudo isso estava no propósito de Deus. Porque na antiga aliança, os animais eram sacrificados em ritual apenas um ato simbólico para cobrir o pecado. Mas quando Jesus veio, ele não veio para cobrir o pecado. Com o seu derramamento de sangue, ele veio para apagar o pecado. João escreveu na sua epístola dizendo: se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos limpa, nos lava de todo pecado. O camarada pode ser sem vergonha, pilantra, mau caráter, bandido, maconheiro, prostituta, pode ser o que for na sociedade. Se ele reconhecer Cristo, o sangue dele lava o homem e deixa branco como a lã. Ele pode ter a sua reputação na lama, ele pode ter a sua vida no lamaçal do pecado. Isso é o que o amor de Deus faz. Ele nos valoriza, ele nos credencia a vivermos um estágio de vida diferente.
homem não tem nome. No pecado o homem não tem moral. No pecado o homem não tem credibilidade. No pecado o homem não tem vez. No pecado o homem é nada. Mas o que eu amo, o que Deus faz por intermédio de Cristo, é a mudança radical de vida. Quem não se lembra do Gadareno, o endemoniado de Gadara? Olha como a Bíblia identifica, nem nome esse sujeito tinha, era o endemoniado de Gadara. A Bíblia diz que ele arrebentava com as prisões, bagunçava com a cidade, ninguém tinha vez, todo mundo tinha medo dele, ele quebrava cadeias, grilhões, era horrível. A gente vê certas pessoas possessas, dominadas pelas trevas na rua. Quando a gente passa pelo animal, a gente chega a se arrepia, diz, meu Deus, quanta treva envolve domina essa vida. Imagina coisa que nós nunca vimos, alguém quebrar grades, arrebentar grilhões. Imagina que cena aterrorizante não era. Imagina, tem crente que às vezes tem medo de uma pequena manifestação, sai correndo com medo. Imagina alguém que quebra grilhões e correntes, que arrebenta com tudo. Mas Jesus disse: eu vou botar o pé lá em Gadara. Eu vou lá. Antes de Jesus colocar o pé dentro da cidade, só botou o pezinho santo dele na terra. A Bíblia diz que o demoniado veio correndo e dizendo: o que vier se fazer aqui? Tu estás me atormentando antes do tempo. Que autoridade Jesus não tinha? Que autoridade este homem não tinha? Se eu fosse você, eu tinha dado glória, mas bonito, porque é a Ele que a gente serve. Depois da obra feita, o ex-endemoniado disse: eu quero pregar contigo. Jesus disse: não, você vai ficar pregando aqui em Gadara. Você vai ser o missionário e o pregador dessa cidade. Que o evangelho transformador de Jesus faz. Dar ao homem perspectiva, credibilidade, na nossa linguagem, dar ao homem moral. Jesus desenvolve seu ministério, cresce, progride, avança, as fronteiras, ganha homens, mulheres, de todo tipo de classe, de todo tipo de costume, de religião. Ele sai pregando, mudando as vidas, até o momento que ele é necessário ir à cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é Jesus. Mas para essa manifestação ser completa, real e cabal, era necessário que a missão fosse completa, fosse executada. E Cristo foi para a cruz como criminoso, como delinquente, como malfeitor. E na cruz ele já entre dois criminosos, um à direita, outro à esquerda, e o outro querendo tirar onda da cara de Jesus, disse: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a nós. Interesse próprio. O outro disse: nós estamos aqui porque a gente perturbou, a gente fez o que não devia, a gente está pagando pelo erro. Agora esse que está no meio nada fez, nada cometeu. Ele é santo, ele é puro, ele é íntegro, ele não tem defeito, ele não tem mácula. Inclusive disse o ladrão que estava querendo oportunidade: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Aí Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É hoje. Eu tenho 3 minutos para encerrar essa palavra.
Jesus no sepulcro de José da Arimateia, o senador da época. As autoridades disseram: ele vivia avisando direto que ia ressuscitar. E isso é o terceiro do ensinador. Vamos fazer o seguinte: coloquemos homens para vigiar o sepulcro dele. Quero ver se ele sai. Aí a Bíblia diz que os guardas vigiavam o túmulo com muita atenção. Mas ele tinha feito uma promessa. Ele tinha dito: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, de igual o filho do homem ficará também no seio da terra. Ele disse também: olha, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Não esquece, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Muita gente esqueceu, mas Maria Madalena e outras Marias, nenhuma delas esqueceram. No domingo de manhã, lá do cedinho, especiarias, toda arrumadinha, cheirosa, bonitinha da Silva, foram todas ao nascer do sol, ao despontar do sol, ainda era de madrugada. Elas disseram: vamos ao sepulcro, hoje já é o terceiro dia. Bora lá. Ele disse: aí no caminho, elas disseram: quem vai tirar a pedra? A pedra é muito grande, os guardas vigiando. Vai ser difícil para a gente embalsamar o corpo dele. Mas a Bíblia diz, e aqui eu vou falar da perspectiva de um dos discípulos, que cada um deles tem uma visão diferente acerca daquele cenário. Discípulo olha e narra escrevendo: e elas preocupadas diziam no caminho: quem nos removerá a pedra? Quando elas chegam, a Bíblia diz que a pedra já estava removida. A preocupação latente roubaram o corpo do nosso mestre. Era o pensamento mais sóbrio. Violação de cena, violação de cenário, colocando dúvidas. Mas o belo homem, trajado de branco, olhou para elas e disseram: quem vocês estão procurando aqui? Procura. Que preocupação é essa? Eu tenho uma notícia para vocês. Eu estou parafraseando: se é morto que vocês estão procurando, vocês vão encontrar em qualquer túmulo por aí. Mas nesse túmulo daqui, o que está morto já ressuscitou. Carinhosamente, é meu jeito nordestino de pregar, olha para quem está perto de tu e diz: o teu Cristo deixou o túmulo vazio. Diga para o crente que está do seu lado: o seu Cristo deixou o túmulo vazio. O seu Cristo deixou o túmulo vazio. O túmulo de grandes homens está lá, os rastros mortais, os ossos secos, até o pozinho do osso. Mas o túmulo de Cristo está vazio. Cristo anjo, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Glória a Jesus. O túmulo do nosso Cristo está vazio. A morte não deteve. A morte é forte, venceu muitos homens e segura eles mortos até hoje. Eles não ressuscitarão, mas o nosso Cristo, ele revelou nesse segredo primeiro: a morte não venceu ele. Ele disse: onde é que está o braço da morte? Eu vou para o braço dela. Ele se entregou à morte. Ele mesmo disse: eu dou a minha vida e depois eu dou ela de volta. Eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Essa palavra, ela me conforta. Essa palavra, ela é
ânimo, ela é combustível, ela é alegria, ela é prazer, ela é dinamismo. Eu respeito todas as religiões da terra, eu respeito, vou repetir, eu respeito todas as religiões da terra, porém os seus líderes já estão mortos, já estão sepultados e nunca mais vão viver antes que seja ressuscitado para a condenação eterna. Agora o Cristo dessa igreja, o Cristo que eu adoro, o Cristo que eu sirvo, o Cristo que eu amo, ele está vivo, enquanto ressuscitou. Ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Não sobrou poder para ninguém, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é a prova maior do inerrante e infalível e insondável amor de Deus. Quem pode dizer amém?